Blessed to those who come in the name of Jesus. Benditos são aqueles que vêm no nome do Senhor Jesus. I truly believe that Brazil will not be the same anymore. Eu realmente creio que o Brasil não será o mesmo mais. Your city will not be the same anymore. Sua cidade não será mais a mesma. God will do something great and new to your life. Deus fará algo grande e poderoso na sua vida. You must believe it. Você tem que crer nisso. And when you believe, your dream will come true. E quando você crê nisso, o seu sonho vai se realizar. This morning, I'm going to share with you about mission. Hoje de manhã eu quero compartilhar com você sobre missão. It is in your note and with the PowerPoint as well. Está dentro da sua apostila e temos o PowerPoint também que vamos mostrar enquanto eu estou pregando. After I end the session, you may have a lot of questions to ask me. I love to tell you that I have my friend to answer your questions. Depois da sessão, talvez você tenha perguntas e tudo. E eu quero que você saiba que eu tenho o meu amigo aqui, o Abe, para poder ajudar a traduzir. Você pode fazer perguntas para mim e ele pode traduzir. That is Pastor Abby Huber É to esse. answer your question on my behalf. Ele está falando que eu mesmo posso até responder a pergunta por ele, mas na realidade eu tenho o maior prazer de traduzir para ele. You know that there are a professor of missiology and his driver. Sabe que tinha um professor de missiologia e o seu motorista. And the professor was invited to preach about missiology in one conference. E esse professor foi convidado para pregar sobre missões, missiologia, em uma grande conferência. And then just one day before the conference, he was sick. Mas um dia bem antes da conferência, esse professor estava bem doente. And then he asked his driver to exchange the role. Então ele pediu o seu chofer, seu motorista, para trocar de lugar com ele. So he asked the driver to be acting professor and he will become a driver. Então o professor de missiologia, ele foi agir como o chofer, o motorista, e o seu motorista, o seu chofer, se tornou o professor, agiu como se fosse o professor. And then next day they went to the conference. E o próximo dia foram então para a grande conferência. The driver sitting there at the front. O motorista estava The driver, the the acting driver, the real professor. O professor mesmo, que agora estava agindo como o chofer, o motorista, estava sentado lá na frente. And the acting professor come up here to the stage. E o motorista, que agora estava fazendo o papel de professor, de mestre, ele veio para o palco ensinar. But you know that the acting professor is not a professor. He is a real driver. Mas na realidade ele não era o palestrante convidado, ele era só o motorista, só que estava agindo como se fosse o palestrante. And then he shared about missiology because he imitated everything he has heard from his boss. Então ele foi compartilhando tudo sobre missões e missiologia, porque ele foi imitando e copiando tudo que ele já tinha ouvido, as palestras que ele já ouviu muitas vezes do professor. He is a driver. Mas era só o motorista. But he shared about missiology to the conference. Mas ele compartilhou sobre missões poderosamente lá naquela conferência. And then after he ended the session, E quando ele terminou então aquela palestra, he was about to leave the conference. ele estava para sair daquela conferência. And the people in the conference stop him, please, hold on. Mas as pessoas da conferência pararam. Não, peraí. We have some question to ask you practically. Nós temos algumas perguntas bem na prática de como fazer a coisa, que temos perguntas para o Senhor. And then one man asked him some question about missiology. E um dos homens então, uma das pessoas fizeram perguntas sobre missiologia para ele. But the acting professor don't know how to answer the question.
Mas ele só estava fazendo o papel do professor, ele era só motorista, ele não sabia a And then resposta para a pergunta. he was nervous. He got sweat. Então ele ficou muito nervoso, começou a suar. He doesn't know what to do. Ele não sabia o que fazer. He doesn't know how to answer the question. Não sabia como responder a pergunta. And then he asked, next question. Então ele falou, próxima pergunta. Okay, next question, please. Próxima pergunta, próxima pergunta. Yeah, and the next person stand up and ask more questions. Aí outra pessoa, mais perguntas difíceis. And it is even more difficult. Perguntas ainda mais difíceis. And the acting professor doesn't know how to answer the question. Aí ele não sabia como responder. He was nervous. Estava muito nervoso. He got sweat. Ele começou a He doesn't know suar. what to do. Ele não sabia o que fazer. And then they have 10 questions in the conference. 10 questions. Então tinham umas 10 perguntas lá feitas na And conferência. this speaker doesn't know how to answer 10 questions. E ele não sabia como responder essas 10 perguntas. Because the questions are so deep. As perguntas eram muito profundas. And then he kept quiet for a while. E ele ficou muito nervoso e ficou calado. And then he came up with the brilliant idea. Aí ele teve uma ideia brilhante. Okay, your questions are so simple and easy. Ele disse, olha, todas essas perguntas, na realidade, foram muito simples e até fáceis para a gente responder. Your questions are too easy for me to answer. Essas perguntas são fáceis demais para mim poder responder I até. don't need to answer your question by myself. Eu não vou nem responder sozinho, Because it's too simple and easy. porque são perguntas muito simples e até fáceis. I have my driver. Mas eu tenho o meu chofer aqui. Okay, my driver come up here. Até o meu chofer, olha, ele vai vir aqui, quer ver? And he asked his driver to answer all the questions. Até o meu chofer vai saber as respostas dessas perguntas todas. But the driver is a real professor. Mas o chofer, claro, era o professor de verdade. But the people don't know. Mas as Who he is. pessoas não sabiam, né? And this driver answered all the questions powerfully. E então esse chofer, que era realmente, verdadeiramente o professor, And respondeu todas as perguntas poderosamente. Wow! And the congregation surprised, E toda a congregação impressed. ficaram impressionados com aquele And they professor. give him the big clap. Wow! E deram Powerful. para ele uma forte salva de palmas. Even the driver can understand missiology. Até o Uau. chofer, ele compreende tudo sobre missiologia. Actually, the driver is a real professor. Mas na realidade, o chofer era o professor. So after this session, Então depois dessa sessão, you may ask me a lot of questions deeply. você poderá fazer para mim, o PN, muitas perguntas profundas. If I don't know how to answer, E se eu não souber como responder, I have my driver. eu tenho o meu chofer. Pastor Avi from Fortaleza understand the mission. Pastor Eibe de Fortaleza entende a missão. Amen. Why don't we Pela come back to the note, Amém. to the church planting lesson? Vamos voltar então agora para a nossa apostila aí, para o PowerPoint, que você tem inclusive aí dentro da sua pasta. Church planting. Fundando igrejas. Let me start with the first part, that is key factors of the success of the church planting. Fundando igrejas, os fatores chaves do sucesso. Let me give you the very good diagram. Deixa eu lhe dar uma boa estrutura aqui, algo muito bom para So it mostrar. looks like a pyramid of the co- 4 factors. É como uma pirâmide de 4 fatores importantes. It comprises 4 factors of the success. Aqui, então, compõem 4 fatores do sucesso. The first one, the first ingredient is vision and core values. O primeiro fator é a visão e valores fundamentais. The vision and core values of the church must comply with the biblical principle. A visão e os valores fundamentais devem realmente
está de acordo com os princípios bíblicos. Last night I mentioned already that the church must have a clear vision. Ontem à noite eu compartilhei como a igreja tem que ter uma visão clara. Without vision, the people can be scattering. Sem a visão, as pessoas estarão dispersas. Vision and philosophy of the ministry are most important in this diagram. Se eu puder só ter um pouquinho mais retorno no meu microfone, por favor. Could you say that again, Yes, please? vision and philosophy of the ministry are most important in this diagram. A visão e a filosofia do ministério, na realidade, essa visão e valores fundamentais é a parte mais importante desse desenho aqui. And the second ingredient is the spirit of the people. O segundo ingrediente, obrigado. O segundo ingrediente é o espírito das pessoas. With a good vision and good spirit of the people, we can move the church forward. Com uma boa visão e o espírito das pessoas, com esses dois fundamentos aqui, você pode ir em frente com todo o poder. Look at the Israelites in Leviticus chapter 13, 14. Olha os israelitas no livro de Levítico, capítulos 13 e 14. Why they cannot enter the promised land? Por que eles não puderam adentrar dentro da terra prometida? It means that they don't have structure or strategies? Será que é porque eles não tinham estruturas nem estratégias? No, they have structure. Eles tinham estrutura, sim. They have 12 tribes in the Israel. Tinham as 12 tribos em Israel. They don't know how to enter the promised land within 11 days. Eles não sabiam, eles tinham essa estrutura, tudo. But they spent 40 years walk around the wilderness. Eles tinham estratégia também, mas eles ficaram 40 anos vagando no deserto. Mamma mia. Mamma mia. 40 years, my goodness. 40 anos no deserto. Actually, when you look at the history and geography, they should spend only 11 days just to pass through the wilderness and enter the promised land. Se você realmente vê a geografia, eles poderiam ter passado aquele mesmo trajeto em 11 dias. They know strategy, they know where to go. Tinha estratégia, tinha estrutura. But because they don't have a vision to enter the promised land and the spirit of the people are very sour. Mas porque eles não tinham uma visão para entrar dentro da terra prometida, o espírito das pessoas ficou muito azedo. Let me conclude this. Deixa eu então concluir com isso. If we have a good strategy, Se você tem uma estratégia boa, good structure, uma estrutura boa, but poor spirit of the people, mas não tem um espírito das pessoas poderosamente, no vision, não tiver a visão, it doesn't work. não vai funcionar. It doesn't work. Não vai funcionar. Are you with me? Vocês estão comigo? It's very important. Isso é muito importante. It doesn't depend on the structure or strategies. Não depende somente da estrutura e da estratégia, não é isso. The key success are the spirit of the people and the vision given by God. O segredo principal para o sucesso é a visão que Deus dá e isso penetrando então o espírito das pessoas. Many people ask me a lot about strategies. Muitas pessoas me fazem perguntas todas sobre as estratégias. But let me tell you this, pastors. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, pastores. Strategies are less important. Mas When you- as estratégias em si são menos importantes. but the spirit attitude of the people, Mas a atitude, o espírito do seu povo, the church will act like the army of God. isso é o que vai fazer a sua igreja poderosamente se tornar um exército de And you Deus. can move the church forward E aí você poderá realmente mobilizar a sua igreja with the para a good missão. spirit of the people, Se o seu povo tiver o espírito correto, with the heavenly vision. com uma visão celestial, Can you say amen? você pode dizer amém. Hallelujah. Aleluia. And also we should have good structure and strategy. E também
nós temos que ter a estrutura boa e também estratégia. When you look at Israelites, they grumble against God and Moses. Quando você vê o povo de Israel, eles estavam reclamando e murmurando contra Deus e contra Moisés. The attitude is not right. A atitude deles não estava correta. They are not good spirit of the people. O povo não tinha um espírito correto. That's why they grumble all the time. Por isso que estavam murmurando, reclamando toda hora. Sometimes pastors here or leaders here have a good strategy and structure. E tem alguns pastores e líderes aqui que talvez tenham uma estratégia muito boa, uma estrutura muito organizada. You know where to go. Você sabe aonde você quer ir. But your people doesn't move with you. Mas o seu povo não vai junto com você. So that's why it doesn't work. E por isso que não funciona. And sometimes pastor and pastor wife work alone. E muitas vezes então o pastor e a esposa dele que acabam indo sozinho. And the members just sit down in the congregation. E os membros só ficam lá sentados na congregação. Oh, they enjoy sitting ministry. Eles gostam do ministério de sentar. Sitting ministry. Ministério de sentar. And they just observe and look at the pastor and the pastor wife E to ficam serve the Lord. Ficam só observando o pastor e a esposa dele servindo ao Senhor. I don't believe in sitting ministry in the congregation. Eu não creio no ministério de sentar dentro da congregação. I believe in serving together. Eu creio em servirmos juntos a Deus. Mobilize the whole church Tem to que serve the mobilizar a Lord. igreja toda para servir ao Mobilize Senhor. the whole church for church planting. Tem que mobilizar a igreja toda para fundar igrejas. Mobilize the whole church for mission. Tem que mobilizar a igreja toda para fazer a missão. There is no one man show in the kingdom of God. É isso que tem que ser, e é assim que mostra a palavra de Deus, que o reino de Deus funciona assim. Hallelujah, hallelujah. Aleluia, aleluia. So we need to make sure we impart the vision down to the members. Então, nós temos que ter certeza que nós estamos sabendo passar a visão para os membros. And also we want to make sure that we flow with the good spirit of the people in the church. Então temos que garantir que existe um espírito das pessoas que está positivo, está poderoso e está apoiando, está envolvendo nisso. Whatever you preach or teach, to make sure that you change the people's life. Então tudo que você pregar, tudo que você ensinar, tem que certificar que aquilo está ajudando realmente a transformar a vida das pessoas. Otherwise, they will complain against you all the time. Senão eles vão toda hora estar reclamando e murmurando contra você o tempo todo. Because you may have a lot of strategy. Porque talvez você tenha muita estratégia, Or you have a great vision. mas você talvez tenha até uma grande visão. But the challenge is, no one flow with you. Mas o problema, o grande desafio é que ninguém está te seguindo. So we want to make sure that the whole church flow with you. Então você tem que garantir que toda a igreja vai fluir junto com você. Because in this session, I'm going to share with you about models and ways for church planting. Porque nessa sessão eu vou estar compartilhando com você sobre modelos, estratégias sobre fundação de igrejas. And if you want to implement it, E se você quer implementar isso de verdade, surely some of the members will complain a lot. e com certeza, se só tentar enfiar isso de goela abaixo, alguns membros vão reclamar muito. And sometimes they keep quiet and do nothing. Outras vezes não reclamam, mas ficam calados e não fazem nada. So it means that later on you're going to end up with nothing because no one follows you. E aí você vai pensar, poxa, não está funcionando nenhuma dessa estratégia, porque ninguém está te seguindo. But if you have a good spirit of the people, Mas se você tiver o espírito do povo junto com você, um bom espírito mobilizado, whatever you want to do, they flow with you. o que você quiser fazer, eles vão fluir junto com você e vão alcançar a visão. They move together with you. Eles vão mover-se juntamente com você. Hallelujah, hallelujah. Aleluia, aleluia. Okay, fasten your seat belt. Então, vamos agora, aperte o cinto de segurança. For these models and the ways of church planting. Vamos então falar sobre o modelo e estratégias de fundação de igreja. Okay, turn to lesson 4. Vamos para a lição 4. Skip Pode- second and the third to Pode pular lesson o 4. número 2 e número 3, vamos direto para o número 4. 5 models of church planting. Yes, correct. 5 modelos
para a implantação de igrejas. So let me suggest to you the 5 models of church planting worldwide. Deixa eu então sugerir a você 5 modelos diferentes para fundar igrejas. So you can combine some of the models that you think is appropriate to your ministry. Então você poderá estudar esses modelos e escolher alguns deles que você acha que vai se encaixar bem dentro do seu ministério. Okay, let me start from the first model. Então vamos começar com o primeiro modelo. The first one is cell church model for church planting. O primeiro é o modelo de igreja em células para poder fundar igrejas. So I implement this model in our ministry in Thailand. Eu então implementei esse modelo no nosso ministério na Tailândia. We are apostolic cell church for church planting. Nós somos uma igreja em célula apostólica, ou seja, para fundar igrejas. So what is the cell church model for church planting? Como que é o modelo de igreja em células para fundar igrejas? So you start a daughter church or new church with the smallness. Você então vai começar uma igreja filha através da célula. So you're sending out a team or cell group to start the new group. Então você manda uma equipe pequena da célula para um outro lugar e eles vão viajar lá e eles vão então começar a realizar cultos lá e para fundar a igreja. It is like a mustard seed in the Bible. Start from the small beginning, but it will never remain small. Então começa de uma forma muito pequena, um pequenininho grupo lá naquele local, mas é como a semente de mostarda na Bíblia, começa muito pequeno, é um pequeno começo, mas não vai continuar pequeno. For example, the cell church, the cell group from the mother church go together within one car. Por exemplo, a célula, aqueles irmãos da mesma célula, vão em um carro da igreja mãe lá para aquela outra localidade onde vocês querem fundar a igreja, todos juntos num carro. To reach out the new people in the new city. Para alcançar novas pessoas para Jesus naquela nova cidade. So everyone can do it. Então todo mundo pode fazer isso. Ordinary people and cell leaders, people. Pessoas comuns, líderes de célula, membros de célula. Okay, they can start a group in a new town, in the house or in the campus. Então eles podem começar uma célula lá na casa de alguém naquela nova cidade ou talvez na escola. It means that if some of the students can go out for mission, they can reach out to the student in a new town. Por exemplo, se for um jovem aluno, ele pode então ir nessa outra cidade e alcançar outros alunos naquela cidade. So the new daughter group can start from the house or in the campus or in the university. Então, uma nova célula pode ser iniciada por irmãos que vão de carro da sua cidade para essa outra cidade e começa lá na casa de alguém ou talvez no campus de uma universidade. So in the beginning you don't need to invest a big budget. Então, nisso não tem que ser um investimento grande financeiro. You can use the members' house in a new city. Você pode então usar os membros da sua igreja a viajarem para essa outra cidade. And then after the group grow bigger, you can rent a bigger venue. Então, depois que aquela célula vai multiplicando e crescendo, aí vocês podem então alugar um local, Let me conclude the process. Start with evangelism, reaching out people. Então, deixa eu falar aqui, o processo começa com evangelismo. Follow up new converts, making disciples. Então vai acompanhar o novo convertido, discipulá-lo. And then the group start in the house or in the campus. Aí começa os grupos familiares, as células nas casas ou no campus universitário. And then when the group is bigger, you can start the Sunday service as a church. E depois que os grupos vão crescendo e multiplicando, você então vai começar num local, num prédio, os cultos de domingo também. So everyone can do it. We don't need to depend on the senior pastor to do it. Então todos podem fazer isso, não depende do pastor titular para fundar uma igreja. Aquela célula fundou uma nova igreja. Because we use the power of the cell church to do church planting. Porque usamos o poder da igreja em células para poder fundar igrejas.
So the cell group in the mother church have this experience to pioneer the cell church. Então, a igreja em células, ela fornece essa experiência, porque aqueles membros tão simples, mas são líderes de célula, eles já têm essa experiência de fundar células. So you can see this model doesn't depend on few senior leaders. Então você vê que esse modelo não depende nem um pouco só nos líderes grandes, But it depends on the mobilization of every single cells in the mother church to go out. mas esse modelo depende na mobilização de pegar todas as células, de ter essa visão missionária e sair para outros lugares fundando igrejas. For example, Por exemplo, if I have 10 cell groups here, se eu tenho 10 células aqui na minha igreja, so we have delegation. então nós começamos a mobilizá-los, comunicar. So we give them the delegation so that they can get involved in the mission. Então começamos a delegar para eles e dizer, olha, vocês têm que se envolver na missão. So we ask the first cell group to target the new town. Então nós falamos com a primeira célula, olha, você vai atacar aquela cidade aqui próximo. And every single cell group in the mother church in Goiânia, for example, have different responsibility, different towns. Então, cada célula da igreja mãe, vamos supor, em Goiânia, começa a ter uma visão de uma cidadezinha ao redor da cidade de Goiânia para alcançar e fundar uma nova igreja. You may ask me when they can do it. Você talvez pergunta quando que eles vão poder fazer isso? Because they have a job in Goiânia, they go to school in Goiânia. Porque eles têm um emprego em Goiânia, eles estão frequentando escola, etc. No problem. Não tem problema. We can go out for the mission during the weekend. Pode fundar essas novas igrejas no finais de semana, During the public holiday. quando tem feriados também. For example, if I have a cell group leader, Por exemplo, se eu for um líder de célula I have 7 people surrounding me, e eu tenho 7 pessoas na minha célula, and I have responsibility for Town A. Town A. e eu tenho essa visão para alcançar e fundar uma igreja na cidade A. So I ask my chief, hey, go together Friday night Então eu mobilizo minha célula, vamos lá, vamos juntos sexta-feira à noite lá, or Saturday morning. ou talvez sábado de manhã. So we drive our car. Então nós vamos no nosso carro. We make disciples in a car Nós vamos discipulando enquanto está andando no carro. among 5 to 7 people. Lá 5 a 7 pessoas. This is a real life for making disciples. Na vida real você está discipulando, caminhando com eles, investindo na vida deles. And then we go to that town that is 50 kilometers or 100 kilometers away. E nós vamos então para aquela cidade que é 50 quilômetros ou 100 quilômetros de distância. So we can do it on Saturday. Então nós podemos fazer isso no sábado. And then Sunday. E também ficar lá para o domingo. And sometimes we do it on Sunday afternoon. E tal, às vezes vai no domingo à tarde. Sunday morning we come to church here in the mother church. Domingo de manhã vem para a igreja mãe. Okay, Sunday afternoon. E domingo à tarde. Wow, we have a lot of cars lined up Então for tem mission. muitos carros saindo em toda direção, fundando igrejas. Okay, cell group number 1 go to town A. Então, Dun, 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 dun. Go to town A on Sunday afternoon. célula número 1 vai para a cidade A. Tchum, 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 vai lá para fundar a igreja. 100 kilometers away. 100 quilômetros de distância. Maybe 1 hour or 1.5 hour traveling. Talvez uma hora e meia de viagem. And the talvez. second cell group here. Aí a segunda célula aqui. So they join forces together in one car. E eles também juntos vão se ajuntar num carro. Now after the service, E depois do culto de manhã, 2 p.m., lá para as 2 Hey, horas da tarde. go together. Vamos Hallelujah. lá, vamos lá, aleluia. It's a joy to serve God in church planting. É uma alegria servir a Deus e fundar igrejas juntos. Dun, 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 dun. We go together. E eles vão junto lá. 5 people in the same car. 5 pessoas no mesmo carro. Oh, we have chit chat making disciples. Ah, tá lá discipulando, fazendo discipulado no carro. After 1 hour, we reach that town. E depois de uma hora alcançamos aquela cidade. So we reach out, we do evangelism. Então faz evangelismo.